Vamos lá, ainda tem gente entrando, mas a gente precisa começar, tá? Pessoal, está aqui conosco, nós temos a alegria, a honra de receber aqui, no nosso evento, na cidade de Belém, o professor Carlos Nepomuceno. Ele não vai se incomodar de ser chamado de Nepo, porque é assim que ele é chamado pelos mais próximos, que eu já estou me considerando um deles, né? Sou Carlos Nepomuceno, é jornalista e consultor de mídia digital, doutor em Ciência da Informação pela Universidade Federal Fluminense, Instituto Brasileiro em Ciência e Tecnologia, com a tese Macrocrises da Informação. Jornalista e consultor especializado em estratégia no mundo digital, desde 1995, com foco no apoio à sociedade a lidar melhor com essa passagem cultural, reduzindo riscos e ampliando oportunidades. Atualmente, se dedica à implantação de laboratórios de inovação digital participativos em organizações públicas e privadas, incluindo escolas. Tem ajudado neste campo a Implan-Rio, empresa de tecnologia da Prefeitura do Rio de Janeiro, e a ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, entre outros. Professor Carlos Nepomuceno vai conversar com a gente sobre os impactos no sindicalismo, especificamente no sindicalismo, né? Dar uma ênfase a esse espectro em face da revolução digital. Então, a revolução digital e o futuro do sindicalismo é o tema da conversa do professor Carlos Nepomuceno com nós outros. Professor, por favor, a palavra é sua. Obrigado, Charles. Eu não sou secretário, mas vai ter sorteio de livro no final. Então, o pessoal que quiser ir embora mais cedo não vai receber o livro, né? Queria agradecer o Charles, principalmente, o pessoal todo da organização, que a gente conseguiu fechar essa vinda aqui. Para mim é um prazer estar aqui. Eu trabalhei, antes de entrar nesse mundo digital, na parte de internet. Eu trabalhei 6 anos em sindicato, fui jornalista sindical, trabalhei em sindicatos bancários do Rio, depois trabalhei no sindicato dos radialistas e depois trabalhei como coordenador do departamento de imprensa do Sintufé, Sindicato dos Trabalhadores do UFRJ. Então, para mim, não é um mundo desconhecido, né? São 6 anos aí, conheço muito bem o dia a dia do sindicato, por ter trabalhado lá no Rio em sindicatos importantes. Os sindicatos bancários é o maior e o Sintufé é o segundo maior em termos de imprensa. Bom, eu vou fazer algumas considerações para essa palestra iniciais, porque eu vou defender aqui uma tese. Eu, conversando aí com o Charles, normalmente quando a gente aborda um determinado problema, a gente parte dos nossos sentimentos em relação a esse problema. Então a gente sente coisas, a gente conversa com pessoas que estão sentindo coisas parecidas, a gente vê experiências parecidas e a gente então vai tentando entender a partir dos sentimentos. O que acontece é que quando a gente lida com uma coisa muito grande e uma mudança muito grande, os nossos sentimentos às vezes não são suficientes para entender esse fenômeno. Então, o que eu percebi ao longo desses últimos 20 anos trabalhando e estudando esse fenômeno? Eu precisei fazer mestrado e doutorado, eu precisei entender esse fenômeno com uma certa profundidade para estar aqui hoje diante de vocês, para defender uma tese e defender determinadas mudanças que vão acontecer na sociedade, que vocês vão dizer, eu não vejo isto que ele está observando. E se eu não tivesse feito esse estudo, eu certamente não estaria dizendo isso para vocês. Então, não entendam o que eu vou dizer, a defesa da minha tese, a partir daquilo que vocês sentem. Eu queria que vocês abrissem um pouco o coração de vocês para dizer o seguinte: essa lógica que ele está construindo faz sentido? Porque normalmente a pessoa diz assim, mas eu não sinto isso que você está falando. Eu também não sinto. Se eu olhar para o jornal hoje,
Se eu olhar para as coisas que acontecem hoje, eu vou olhar para esse mundo digital, vou chegar a algumas conclusões, mas não vou chegar às conclusões que eu vou apresentar para vocês. E eu só cheguei a essas conclusões depois que eu coloquei uma teoria para trabalhar isso. Vocês podem dizer, essa teoria sua não tem lógica. Tudo bem, a gente vai discutir a lógica da teoria. Mas existe uma teoria por trás do que eu vou te defender para vocês. Então eu não parto de um sentimento. Eu não conversei com meu filho, eu não fui na rua, eu não bati um papo com as pessoas. Eu conversei com muita gente, né? Dou aula há 10 anos nesse tema. Já conversei, as minhas aulas são participativas, eu já conversei com mais de 1.100 pessoas sobre esse tema. E nas minhas aulas eu coloco as minhas teorias, as pessoas questionam, a gente vai conversando e a gente foi evoluindo. E as conclusões que eu cheguei não são só as minhas conclusões, são conclusões também fruto da discussão com os meus alunos. Então eu vou trazer para vocês aqui uma tese em que eu vou dizer para vocês o seguinte: o cenário para o século XXI é extremamente positivo para a espécie humana. Nós estamos diante de uma revolução que vai mudar radicalmente num período médio, curto, médio e longo prazo, a sociedade radicalmente. O modelo político que nós temos hoje vai mudar radicalmente, o modelo do sindicalismo vai mudar radicalmente, o modelo que a gente faz e produz vai mudar radicalmente. Esse é o diagnóstico que essa teoria aponta. Nós estamos diante de uma ruptura da espécie humana que aconteceu muito poucas vezes. Muita gente vai dizer, mas logo agora que eu estou me aposentando, logo agora que eu estou aqui entrando na Receita, não podia dar mais 20 anos, né? Mas a gente não escolhe a época que a gente nasce. A gente nasce numa determinada época e a gente tem que aceitar os desafios daquela época. Ou você coloca e não aceita os desafios, não quer ver o desafio, ou então você diz, o desafio é esse, e a gente vai trabalhar em cima desse desafio. O que eu converso com as organizações é o seguinte: as organizações têm que ter uma visão sobre essa revolução digital. Se ela tiver uma visão um pouco mais amadurecida, ela vai gastar muito menos dinheiro e ela vai chegar muito mais na frente que as outras organizações. A diferença entre uma determinada federação, um conjunto de sindicatos para outro, é a visão, a teoria sobre essa mudança. E aí eu vou apelar para vocês, o sentimento que vocês têm, todo mundo aqui tem filho, todo mundo tem neto, a gente já percebe que essa geração que chega, alguma coisa na cabeça desse pessoal já mudou, né? Já mudou. E essa mudança que acontece na cabeça dessas crianças, e a gente sabe que o futuro não nos pertence, né? Pertence um pedaço, mas pertence mais a eles que terão mais tempo em relação a esse mundo. Então eu vou apresentar aqui um conjunto do que eu tenho estudado e vou tentar argumentar com vocês. Minha apresentação não vai ser longa, ela vai ser curta, porque eu quero conversar, eu não quero ficar aqui falando, eu quero apresentar, eu quero provocar vocês e a partir dessas provocações a gente começar a conversar. Então, a primeira coisa que eu quero falar é o seguinte: vocês falam assim, revolução é o quê? A revolução social, as pessoas, os computadores vão para a rua quebrar tudo, né? O que é uma revolução cognitiva? Uma revolução cognitiva, uma revolução digital, a revolução que a gente está vivendo da mídia, é um momento, olha só que coisa importante para a gente perceber, a coisa mais importante que está acontecendo. Isso é muito simples, a gente vê isso facilmente. Nós estamos saindo de um ambiente fortemente concentrado de ideias circulantes na internet, na sociedade. Nós temos hoje uma mídia altamente concentrada no mundo. Não estou falando de Brasil. O Brasil está mais concentrado ainda. Mas em todo o mundo você tem uma mídia muito concentrada. Aí as pessoas vão dizer, isso é uma característica do capitalismo, isso é uma característica, né, das pessoas que se apoderaram da mídia. Não, isto é uma característica tecnológica. A televisão, ela é uma ferramenta que tem os seus limites tecnológicos. Alguém tem que estar na frente do estúdio. Eu tive hoje na TV Liberal, alguém está no estúdio, tem uma antena aqui do lado do hotel, que é 3 vezes o tamanho do hotel,
e ela transmite para milhões de pessoas a sua mensagem. É um falando para milhões de pessoas. E isso ao longo de 10, 20, 30, 40, 50 anos, concentrou as ideias na sociedade. Mesmo que alguém dissesse assim, não, eu gostaria de fazer uma televisão mais participativa, ele teria que passar pelo mesmo processo. Você poderia ter mais canais, mas por mais canais que nós tivéssemos, sempre seria alguém falando para muita gente. Então a gente vive uma situação em que nós temos hoje um ambiente, quer dizer, estamos saindo de um ambiente fortemente controlado das ideias. Faz sentido isso? Que esse ambiente, é assim que a gente caracteriza esse ambiente que nós estamos saindo. O que é uma revolução cognitiva? O que é uma revolução que a gente pode chamar de digital? Essa não é a primeira vez que acontece uma coisa nessa situação no mundo. Não é a primeira vez que isso acontece, uma revolução. E a gente pode estudar, olhando para o passado, outras revoluções parecidas com essa, para saber o que aconteceu. Então, o que acontece? Acontece o seguinte: quando a gente tem uma concentração das mídias, nós temos uma crise de comunicação entre as organizações que acabam se apoderando de alguma forma dessas mídias, e eu não estou falando das organizações, apenas as organizações. Quando eu estou falando aqui de organizações, eu não estou falando das organizações, você está falando das organizações privadas, do governo, né? Não, eu estou colocando aqui as organizações, incluindo os sindicatos. Porque o sindicato precisa ter um jornal, o sindicato precisa ter uma revista, e quem publica o jornal e a revista é a diretoria do sindicato. Então o que aconteceu ao longo dos últimos 100 anos praticamente? Nós fomos aumentando o volume de comunicação vindo das organizações para a sociedade, e nós fomos reduzindo a comunicação da sociedade para as organizações. Todas as organizações. E sabe o que acontece quando... Sabe qual é o fenômeno que acontece quando isso aqui... Esse fenômeno ocorre na sociedade? Sabe o que acontece? A sociedade, né? Existe o rabo, existe o cachorro. Teoricamente, o cachorro deveria balançar o rabo. Mas quando isso acontece, sabe o movimento que acontece? O rabo passa a balançar o cachorro. Porque as organizações, elas se empoderam, as organizações, elas começam a se voltar para elas mesmas, as organizações ficam narcisistas e elas vão, aos poucos, não ouvindo o que a sociedade tem para dizer. Este é um problema tecnológico, por limitação da capacidade de conversa. Muita gente vai dizer, não, mas espera aí, mas eu converso com a minha base, eu converso com as pessoas, etc. Tal. Mas você há de convir que a capacidade que você tem de conversa é muito pequena, porque você tem um processo, um trabalho de processamento do que vem de lá para cá, que é muito oneroso, é caro, difícil, trabalhoso. Isso faz com que a gente tenha uma crise, que é a grande crise que nós estamos vivendo hoje, que é uma crise de comunicação. As organizações hoje se empoderaram, elas conseguem dizer para a sociedade aquilo que elas acham que deve ser, e a sociedade não tinha capacidade de dizer o que a sociedade queria em várias situações. E o que acontece em termos de crise é que a gente vai tomando decisões, as organizações vão tomando decisões, cada vez mais gente, cada vez menos gente, tomando decisão cada vez por mais gente. Não é à toa que o movimento que aconteceu nos Estados Unidos há 2 anos atrás, a base desse movimento que levou milhares de jovens americanos para a rua, foi o seguinte: é 1% mandando em 99%. Nós somos os 99%. E vocês que são 1% estão definindo a minha vida e eu não quero mais isso. Então expressa bem isso que a gente está mostrando aqui, né? As pessoas estão com uma crise de comunicação. E a crise, essa crise, não é um problema de alguém dizer assim, não, mas eu quero conversar. Não adianta. O modelo, a estrutura
ela é, de certa forma, tecnologicamente inviável. Vou dar um exemplo para vocês: o orçamento participativo de Porto Alegre, de uma fase do PT em que ele fazia orçamento participativo. Então o que tinha que fazer? Assembleias em vários lugares, levantamento das necessidades em vários lugares, recolhe aquilo tudo, define o que vai fazer e faz. Pô, bacana, uma experiência bacana, caríssima, lentíssima. Nada garante que as pessoas que vão na Assembleia são representativas, nada garante que há uma manipulação das Assembleias. Não estou dizendo que a experiência não deveria ser feita, mas quando vai ser feita, tem que ser feita dentro da estrutura tecnológica que a gente tem. E aí a gente tem um limite de tomada de decisão. A nossa tomada de decisão atual das organizações é uma tomada de decisão de baixa qualidade. De baixa qualidade porque não tem diversidade. As decisões são tomadas com baixa diversidade. E não é porque as organizações não querem conversar. Elas não têm estrutura possível para conversar. Monta um call center, cada vez mais tem mais gente no call center e cada vez você tem que automatizar mais o call center. Porque senão não dá conta. E cada vez fica menos solução do problema. Porque você começa a conversar com o call center e cada vez o call center está mais automatizado para não resolver o seu problema. Então, finge-se que eu ouço, finge-se que estou resolvendo. Faz sentido isso? Então, o que é uma revolução cognitiva? Uma revolução cognitiva, como aconteceu em 1450, com a chegada do papel impresso, uma revolução cognitiva é uma coisa que muda radicalmente a sociedade. Ela muda por dois motivos. O primeiro que eu quero dizer para vocês, ela muda pelo seguinte: aparece uma mídia na sociedade, essa mídia que aparece na sociedade, ela, eu vou usar uma expressão, canaliza o cidadão. O que eu estou chamando de canalizar? Ela dá um canal para o cidadão começar a se expressar. Ela dá uma conta para o cara criar um blog de graça. Ela dá a possibilidade de você publicar no YouTube o que você quiser. Ela dá a possibilidade de você colocar a foto que você quiser. Ela dá uma conta no Facebook em que você tem um canal que você pode falar o que você quiser. E aí começa a acontecer um fenômeno em que uma sociedade que não conversava, ela passa para um segundo momento em que você tem uma canalização do cidadão radical. Quem não tinha voz passa a ter voz. Quem não tinha canal passa a ter canal. Quem não conversava passa a conversar. Aquele parente que você não via há 50 anos está no Facebook. O amigo que, poxa, aquele cara que você um dia saiu no acampamento, que você não lembra o nome dele, já está também amigo teu no Facebook, né? E as pessoas começam a conversar uma com as outras. E as pessoas começam a sair da frente da televisão. Eu já disse várias vezes, eu prefiro 10 vezes as besteiras do Facebook do que as besteiras da televisão. Pelo menos a besteira do Facebook eu conheço o cara. Então a gente começa a criar na sociedade, pessoal, começa. Nós estamos nos 5 minutos do primeiro tempo. Começa. A gente não viu ainda o que vai acontecer. Vou tentar fazer uma projeção. Quando uma sociedade que não tem voz passa a ter voz, essa sociedade sai de uma espécie de ditadura. Nós estamos saindo hoje do que eu chamo de ditadura cognitiva. Uma ditadura mundial cognitiva em que todos os países viveram sob o jugo das organizações que controlam os canais de circulação de ideias a despeito da sociedade. Então nós estamos saindo de uma grande ditadura cognitiva que tem efeitos danosos na cabeça das pessoas. Os alunos que chegam para conversar comigo, para ter aula comigo, quando a gente bota o pessoal para conversar, eles não têm como argumentar, eles não sabem o que é argumentar, eles têm uma dificuldade de refletir, porque eles não sabem refletir, eles têm uma dificuldade de ouvir o outro para conversar com o outro, eles têm uma dificuldade de abstração. Isso é culpa do ambiente cognitivo que nós estamos saindo. Quando as pessoas começam a dizer que as pessoas são muito narcisistas no Facebook, eu falei, não é culpa do Facebook, isso é culpa da televisão.
que deixou as pessoas sozinhas na frente da televisão, e as pessoas passaram a viver do mundo sem conversar com as outras. Então nós estamos começando um processo, e aí eu coloquei aqui em vermelho, nós estamos começando um processo de empoderamento da sociedade. E essa sociedade tem uma palavra que está na força desse movimento que está ainda embrionário: descentralização de poder. O que se quer é a descentralização do poder. É a descentralização do poder executivo, legislativo, judiciário, sindical, organizacional, na escola, do pai, da mãe, de todo mundo. Então a bandeira de ordem que existe hoje é a descentralização radical do poder. E aí vocês vão dizer, pô, peraí, você está falando de quanto tempo isso que você está falando? Eu quero falar uma coisa para vocês interessante. Tem um cara que estuda futuro, que ele diz o seguinte: o futuro não é temporal, o futuro é regional. Eu vou mostrar para vocês, em determinados lugares, determinados ambientes completamente centralizados e completamente poderosos, perderam a força de uma hora para outra, quando viram a casa já tinha caído em cima deles, eles não sabiam nem que a casa tinha caído. A coisa assim, a hipnose que as pessoas estão vivendo hoje é tão grande, que a casa caiu, ele estava soterrado, e estava pensando assim, será que a casa caiu? Ele não conseguia ver que estava soterrado. Então você não pode dizer, isso vai acontecer. Não, já está acontecendo aqui e ali, só que a gente não consegue enxergar, porque a gente não está com a teoria adequada para poder enxergar aonde que o futuro está. Se você não tem uma boa teoria, você não sabe onde o futuro está. Essa é a vantagem de uma boa teoria, para você poder analisar o futuro e dizer, aqui está acontecendo uma coisa que vai se expandir. Como dizia lá o Peter Drucker, não existe uma palestra que você vai fazer que não possa falar do Peter Drucker, já falei dele, né? Peter Drucker dizia o seguinte: você não olha para a floresta quando você quer ver o futuro, você olha para a árvore pequenininha, porque é essa árvore pequenininha que vai se transformar na nova floresta. Então, as organizações, elas estão voltadas para elas mesmas, sem expressar o sofrimento da sociedade. O sofrimento da sociedade hoje, ele é latente, ele existe, só que a gente não consegue ver, porque as pessoas, primeiro, não sabem que estão sofrendo, e as que sabem que estão sofrendo, não têm capacidade de falar e entender e dizer que estão sofrendo, e não conseguem fazer algum tipo de movimento para reduzir esse sofrimento. E a gente estava conversando no almoço, e eu estava conversando com o pessoal, dizendo o seguinte: as autoridades que nós temos hoje, na sociedade, elas estão desprovidas de liderança, porque elas aprenderam a manipular os ambientes organizacionais para se manter como autoridade. A autoridade hoje está muito mais preocupada em se manter na estrutura e se manter no poder do que ser liderança. Ele não precisa ser liderança, porque a sociedade hoje estava amarrada num controle rígido das ideias circulantes. Eu quero, Cauê, bota aí o Word para mim. Eu quero mostrar para vocês, isso aí é a nossa sociedade hoje, acomodada, né? As organizações estão ali, ó. Aumenta um pouco a letra, Cauê, para mim, por favor. Eu vou fazer um exercício com vocês, que é o seguinte: vocês vão me ajudar a entender por que essa revolução está acontecendo. Cidadão aqui na sexta-feira, está lá em Copacabana. Todo mundo sabe que o Rio de Janeiro tem uma praia chamada Copacabana, certo? Então ele está em Copacabana, sexta-feira, balançando lá a sua Havaiana, né? Eu comecei a dizer que era Raider, mas o pessoal falou que Raider é muito antigo, então tem que ser Havaiana. O cara balançando a Havaiana, sexta-feira,
pensando o que ele vai fazer no fim de semana, tá certo? Todo mundo visualizou a cena, o cara deitadão no sofá? Aí toca a porta. Tocou a campainha. Aí ele olha pelo olho mágico, tem 6 parentes chegando de Belém para visitar o cara em Copacabana, sem avisar, que o pessoal de Belém não avisa não é isso, Thiago? O cara chegou lá os 6, é um kitnet, chegaram 6 parentes de Belém para visitar o cidadão, né? Aí eu quero que vocês me digam nesse fim de semana, que é um feriadão, né? Quais são os problemas que vão acontecer nesse kitnet? Por favor, quem me ajuda aí? Não está valendo o livro ainda não, tá? Não está valendo. Quem pode me ajudar? Quais são os problemas que vão acontecer nesse kitnet? Superlotação. Vamos lá, Cauê. Superlotação. O que mais? Fila no banheiro. Problema de banheiro. Saneamento. Quê? Comida. Abastecimento. Está conseguindo chegar aí, Cauê? Hã? Entendimento? Desentendimento. Muito bem. O que mais? Privacidade. Hã? Desconforto. Poluição sonora. O que mais? Hã? Comida. É isso que você está falando? Abastecimento, comida. O que mais? Mais 2 só. Só mais 2. Conflito, a gente já botou? Desentendimento, conflito. Água, né? Abastecimento. Dinheiro. Água. Controle remoto, né? Tem a comunicação também, né? R$50 para o cara ficar meia hora no controle remoto. Hã? Isso. Então olha só. A pergunta que eu vou fazer para vocês é o seguinte. Provavelmente, vocês estão afirmando, não sou eu, que se chegarem 6 parentes num kitnet, essas crises aqui vão acontecer, vão precisar ser administradas, sim ou não? Sim? Internet, né? Ali a gente pode botar, bota aí, comunicação. Muito bem. Aí eu quero perguntar para vocês o seguinte, aí essa pergunta não vai valer o livro, devia valer o livro, mas não vai. O livro vai ser outro tipo de sorteio. Queria perguntar para vocês o seguinte, em 1800, quantos habitantes tinha o nosso planeta? Por favor, quem sabe? Quem chuta? 1 bilhão. O Charles já leu o livro, tá vendo? Tá aqui. Muito bem, 1 bilhão. Quantas pessoas tem no mundo hoje? Essa é mais fácil, que circulou bastante, hein? 7 bilhões, né? Então você vê o seguinte, depois a gente volta para esse gráfico. Cauê, faz favor para mim, volta ali para o PowerPoint, vamos passar para o outro lado, depois a gente volta para aí. Vamos lá, volta o outro. Está com controle aí. Hã? Está com controle. É verdade. Olha aí. Presta atenção, galera, presta atenção. Em 1800, o cara estava deitado no sofá lá esperando a sexta-feira, no kitnet. De repente, em 200 anos, em 200 anos, nós saímos de 1 bilhão. Em 1960, quando eu nasci, nós já estávamos com 3 bilhões e nós chegamos aqui em 2012, 2014, com 7 bilhões. Tá certo? Esse é o dado. Agora, por favor, Cauê, volta lá para o Word. Veja, se a gente analisar as crises que a gente está vivendo hoje,
se não estão próximas do que vocês disseram. Pode dar uma olhadinha aí, por favor. Superlotação, fila no banheiro, problema de saneamento, abastecimento, desentendimento, privacidade, desconforto, poluição sonora, briga pelo controle remoto, briga pela comunicação. Não existe a possibilidade num planeta saltar de 1 para 7 bilhões de pessoas e a administração desse kitnet continuar do mesmo jeito. Lotou o kitnet. Nós saltamos de 1 para 7. A gente não se dá conta disso, porque a gente acha que a gente... Eu não sei o que a gente acha. A gente acha que quando as pessoas falam assim, mas no tempo da minha avó, né, era tão bom, né? Eu falei, mas quantos habitantes tinha no tempo da sua avó? Eu, quando tinha 10 anos, no Rio de Janeiro, eu acredito que aqui em Belém até mais tarde, não existia um edifício com grade. As pessoas entravam na casa dos outros, ia direto na tua campainha, tocava a campainha. Não tinha esse negócio de porteiro eletrônico. Não tinha nada disso. A gente morava ali numa coisa assim, a pessoa ia entrando e batendo na porta. Hoje em dia, imagina se você consegue entrar no edifício de alguém sem bater porteiro, câmera, né? Isso era uma cidade de X habitantes, saltou para Y habitantes. E muito rápido, a gente não conseguiu se adaptar. Então, vamos voltar lá, Cauê? Então, olha só. Nós tivemos um salto, e a gente pode reparar que nós nunca tivemos um salto desse tipo na espécie humana. Nós nunca tivemos esse salto. Isso é um dado concreto, eu não inventei esses dados são os dados da ONU, né, em termos de habitantes. Então você vê o seguinte, nós saímos a partir de 1800, e olha que coisa interessante, vocês sabem quais são os fenômenos que acontecem em 1800, que fazem com que a gente dê um salto? O fenômeno principal de 1800, que foi 1789, Revolução Francesa. A Revolução Francesa, que tem como base igualdade, liberdade, fraternidade. Essa revolução permite que se surja um novo sistema econômico mais dinâmico, que era comparado com o feudalismo e comparado com o sistema político dos reis e da igreja. Nós conseguimos conquistar um salto de qualidade a partir da ciência, a partir do desenvolvimento da medicina, a partir de tudo que a gente foi desenvolvendo, nós conseguimos saltar em 1800 de 1 para 7 bilhões de pessoas. Maravilha, parabéns. Só que eu vou dizer para vocês o seguinte, não é possível, qualquer pessoa com o mínimo de lógica vai dizer o seguinte, não é possível você continuar gerindo a espécie humana do mesmo jeito que em 1800. Você escolhe um representante, o representante vai lá, tenta te representar, aquele cara teoricamente tem que te responder o teu voto. Só se você imaginar que a gente tivesse na época 400, 500, 600, 300 mil representantes, era 300 mil representantes para 1 bilhão de pessoas. Hoje nós somos, vamos supor que tenha aumentado para 400 mil representantes, ou 500 mil, e nós somos 7 bilhões. Então é muito menos gente para decidir por muito mais gente. E quando você tem o aumento da população, você tem um problema de aumento de diversidade. Vai fazer um churrasco para 10 pessoas e vai fazer um churrasco para 100. Ah não, fulano não come carne vermelha, tem que ter frango. Não, ciclano é só diet. Beltrano não, linguiça só de frango, né? Ah não, Beltrano tem que ter uma cervejinha, não pode ser qualquer cervejinha, que o cara é chato. E aí tu vai botando a complexidade, porque cada um é maluco. Vai aumentando a complexidade do processo. Cada cidadão que chega, ele aumenta a diversidade, porque o ser humano, ele não é que nem um... Quer dizer, todas as espécies, todos os cachorros são diferentes. Quem tem cachorro sabe disso. Mas o cachorro não é tão diferente do outro cachorro. E o ser humano é completamente um diferente do outro. Então cada cachorrinho humano que chega é muito diferente do outro cachorrinho humano. É quase um mundinho que vem para o mundo. Então isso cria um problema de complexidade, de quantidade, de qualidade. E a crise que nós estamos vivendo hoje é uma crise, o seguinte, nós não estamos conseguindo lidar com esta complexidade. Nós não temos ferramentas para lidar com isso. E o nosso sistema político, econômico, social, o sindicato inclusive, não tem condição de lidar com essa complexidade.
E o mundo que nós estamos criando, essa revolução cognitiva, ela vem para nos capacitar a lidar com esta complexidade. Eu vou mostrar para vocês como a garotada está resolvendo esse problema e qual é o futuro que nós temos pela frente. Existem formas de resolver esse problema de complexidade, mas não é no modelo atual que vocês estão trabalhando. Não é elegendo um representante, não é colocando um cara para tentar ouvir a categoria. Não dá para fazer isso. Quanto maior a categoria, mais difícil fica conversar com a categoria. Não é porque vocês não são legais, não é porque vocês não são bons, não é porque vocês não querem ouvir a categoria. Vocês não têm capacidade de ouvir a categoria na medida que ela quer que seja ouvida. Ponto, é isso. Um parlamentar hoje não representa quase ninguém, porque ele não... Primeiro que a gente está saindo de um período muito longo de uso de uma determinada etapa, e isso tem o vício e a toxina do fato de ter muito tempo. Ponto. E mesmo aqueles parlamentares que querem ser parlamentares melhores, que existem, digamos, os poucos que querem, eles não têm condição de ouvir as pessoas. Imagina se um parlamentar chega na cidade dele, gente, o que vocês estão querendo? Aí vem 10 mil pessoas para uma assembleia para ouvir o que as pessoas estão querendo. Ele vai passar uma semana ali e não vai conseguir entender o que ele vai fazer. Então, está aqui o motivo da principal crise, na minha opinião, da nossa sociedade hoje. É um número concreto que não tem muito o que discutir com esse número. Um kitnet com 7 pessoas precisa de uma administração diferente. Tem lógica isso, sim ou não? É um número que a gente não trabalha porque a gente está dentro do ambiente, vivendo o dia a dia. É que nem um sapo na panela, está esquentando. E aí a gente vai chegar numa conclusão importante para a gente pensar o futuro, para vocês planejarem, fazer uma estratégia daqui para frente, para a gente poder ter segurança do que está acontecendo. É o seguinte: quando se aumenta radicalmente a complexidade demográfica, há naturalmente uma perda de qualidade de tomada de decisão. É preciso criar um novo modelo de governança da espécie para que a humanidade continue sobrevivendo de forma sustentável. E aí então eu vou introduzir esse conceito de governança da espécie. E aí eu vou dizer para vocês uma coisa, que é uma coisa assim, difícil, para mim foi difícil chegar a isso, porque você luta contra você mesmo, né? Então você fala, eu não posso pensar isso, porque é uma coisa tão diferente pensar isso, mas a nossa espécie humana, a gente é muito abusado. Quero dizer isso para vocês. Nenhuma espécie animal pode crescer à vontade. Nenhuma cresce à vontade. Sabe por que as espécies não crescem à vontade? Porque elas vão começar a ter um problema de sobrevivência. Elas montam um modelo de governança para um número X de bichos que ficam em torno do bando. O leão na sua manada, o leão não pode ter uma manada de 500, como é a zebra. Porque sabe o que vai acontecer? Os leões não sabem administrar 500 leões. Os leões têm ali 20, 25, 30 leões. Passou disso, ou come lá o filhote, ou expulsa lá o outro, que o outro vai para o outro lado. O nego inventa. Então existe uma relação aí de tamanho da espécie e governança. Sabe qual é o problema do ser humano? O ser humano não é uma espécie que nem as outras. Para a gente poder entender o que a gente está vivendo hoje, a gente tem que entender que nós não somos a espécie que nem as outras. Nós somos, é um outro conceito, nós somos uma tecnoespécie. Sabe o que é uma tecnoespécie? Tudo que a gente faz, tudo que está em torno da gente aqui, apesar do nosso cérebro achar que não é, porque o nosso cérebro é mais esperto que a gente, tudo que nós estamos fazendo aqui hoje, tudo que está em torno da gente, são tecnologias que nós inventamos para a gente poder estar aqui.
Essa cadeira é uma tecnologia, essa sua gravata é uma tecnologia, o celular que você está usando é uma tecnologia, o óculos que o Charles está usando é uma tecnologia, esse microfone é uma tecnologia, e nós fomos desenvolvendo tecnologias conforme a gente foi sentindo necessidade. É diferente do outro bicho. Outro bicho tem que resolver. Aí o cara falou assim, esse negócio de tecnoespécie, isso aí é papo furado para mim. Porque eu, por exemplo, sou natureba. Tem gente que fala isso para mim. Eu sou natureba, eu não uso muitas tecnologias. Eu falei, tu é natureba? Tu tem casa onde? Eu tenho casa numa cidade lá que não tem nem luz. Natureba pra caramba. Eu falei, pô, legal. Como é que você vai para lá? Eu vou de carro. Eu falei, não, senhor. Se você é natureba, tu tem que ir pelado para tua casa. Como assim pelado? Pelado, sem tecnologia nenhuma, vai pelado. Então eu vou andar pela estrada? Não, senhor. Pela estrada não. Porque a estrada é uma tecnologia. Você vai ter que ir pelo meio do mato. E não vai inventar de botar um sapatinho de folha, que isso aí é tecnologia também, que já está inventando a tecnologia. Tem que ir descalço. Aí o cara, então eu não sou natureba. Eu falei, tu não é natureba porque você é uma tecnoespécie. Porque o seu cérebro ele é tão inteligente que ele transformou tudo que você tem em torno de você de maneira invisível. Porque o nosso cérebro é muito mais inteligente que a gente. Ele se adapta muito rapidamente. Todo mundo está usando o Facebook, todo mundo está usando o celular, e ninguém eu vou falar com outro fulano. Ninguém fala, vou falar no celular com outro fulano, que tem um celular também. Não, vou falar com outro fulano. O cérebro já engoliu tudo. Ele já se adaptou. Eu ainda digo mais, o nosso cérebro já entrou em mutação. Ele não pede permissão para mudar, não. E sabe por que eu tenho certeza que essa revolução já aconteceu? Porque o cérebro já mudou, inclusive o nosso. E o dessas crianças, então, já mudou. Se conseguir fazer uma radiografia com uma máquina que conseguir medir isso, ainda não conseguiram inventar essa máquina, você vai ver que o cérebro do cara que foi para a rua ano passado, nas manifestações, é um cérebro completamente diferente do avô que não usa a internet. Aquele cérebro ali é um outro tipo de cérebro. O cérebro muda. Sabe por que ele muda? Porque ele não pede permissão para você para mudar. Da mesma maneira que o seu coração bate, e ele não pede permissão para você para bater. Você encontra uma pessoa que você gosta, o coração bate mais forte, você não pode chegar para o coração, não bate mais forte porque eu não quero. Ele vai bater mais forte. Então o corpo ele não é uma coisa que você controla do jeito que você quiser. E a coisa mais importante que nós temos no nosso corpo, que é a coisa mais forte que nós temos, é o nosso cérebro. Que é onde nós investimos para a nossa espécie ser a espécie que nós somos. Então o que eu quero dizer para vocês, que a nossa espécie, ela muda de governança ao longo da sua história. E nós estamos vivendo hoje a passagem de uma governança para outra governança, completamente diferente do que nós estamos acostumados. Essa governança é outra coisa, não é uma continuidade, ela é uma ruptura. E isso aconteceu no passado, quando chegou a prensa, demorou 350 anos para a gente inventar a democracia e a república. 350 anos, 1450, chegou a prensa, canalizou todo mundo, o cérebro da galera mudou, todo mundo começou a fazer renascença, pensar uma coisa nova, e aí ele demorou 350 anos, umas 6 ou 7 gerações. Só que nós não estamos tendo tempo de esperar 350 anos. Não está dando tempo de 350 anos. Então a gente aqui é o seguinte, o avião está voando, tem que começar a fazer a manutenção no avião lá do lado de fora, inventa um jeito. Que o avião não vai descer na pista, não vai parar para você, agora eu vou dar uma pensada, não vai. Quando você vê, já tem categoria que não quer saber da diretoria e passa por cima da diretoria. Quer saber? Dependendo da idade da pessoa, o pessoal já não quer mais saber de ninguém, ele já quer tomar decisão direta. Então, o que acontece nessa crise? E aí vou acentuar bem para vocês. A crise é uma necessidade de agilizar a tomada de decisão. O que a gente precisa é mais gente participando das decisões, descentralização das decisões, porque a gente tem muito mais gente e a gente precisa tomar decisão com muito mais qualidade, com muito mais diversidade, sem perder tempo. Não pode ser perdendo tempo.
Então o que acontece? A história mostra que neste momento há uma redução, substituição da intermediação, criando um processo de reintermediação, não é de desintermediação. Eu vou mostrar para vocês, que muita gente está falando assim, então não vai ter mais liderança. Não, é um outro modelo de liderança. Não é desintermediar, eu já usei essa palavra desintermediar, e vi que ela não era isso que estava acontecendo. Então existe um processo de reintermediação para que a tomada de decisões fique mais rápida, confiável e sem perder qualidade. É um ajuste, macro ajuste da espécie, a busca de finalmente aconchegar os 6 bilhões que chegaram. É isso que nós estamos fazendo. É isso que essa garotada está tentando ajudar a gente. Então a outra regra que a gente foi descobrindo é essa aí. Quanto mais habitantes tivermos, mais teremos que criar metodologias e tecnologias que promovam a reintermediação. Aí você fala, pô, me explica isso com calma. Eu não preciso explicar muito para vocês, vocês vivem isso todos os dias quando vocês vão almoçar. No restaurante Aquilo. Que é uma coisa mais emblemática dessa crise como o restaurante Aquilo. Olha o que acontece com o restaurante Aquilo. É o modelo que eu estou falando, sem tecnologia nenhuma. O que acontece? De repente explode o número de pessoas para almoçar, o cara tem que almoçar rápido, ele tem uma diversidade que ele não sabe, o cara do restaurante não sabe o que ele vai preparar, porque é muita gente. Tem um problema de tempo, não dá tempo do cara fazer o pedido, o garçom ir lá, depois o cara fazer um pratinho especial para cada um. Claro que tem uns restaurantes ainda que não são Aquilo. Mas o prefeito de Belém, ou o prefeito de qualquer cidade grande, se é assim, está proibido o restaurante Aquilo, ninguém mais vai almoçar. Ou então vai todo mundo para o McDonald's. O que fez o restaurante Aquilo? Simples. Tirou o garçom. Reintermediou. Tirou o garçom. Você vai lá e se serve. Você vai lá e faz o prato que você quiser. Você não precisa mais do cozinheiro, porque o cozinheiro faz a todo mundo, e você vai tirando o que você quiser. No começo é aquela confusão, né? O cara chega, bota umas 10 colheres de arroz, depois umas 10 colheres de feijão, depois umas 10 colheres de pirê, e aí bota o sushi em cima, né? Aí bota um tomate para dizer que está comendo salada. Aí mais ou menos assim que começa, quando o cara vai no restaurante aqui. Depois ele vai se acostumando. Mas o que ele vai se acostumar? Ele vai se acostumar a ter a liberdade de fazer o seu próprio prato. Ou seja, você está dando ao cliente do restaurante Aquilo poder de decisão, que foi o que aconteceu na Revolução Francesa, quando as pessoas deram poder de decisão das pessoas para escolher os nobres. Os nobres eram heranças de sangue. Aí nós falamos, saem os nobres, entram os parlamentares, que viraram nobres agora, né? Mas a ideia não era essa. A ideia não era essa. A ideia era continuar sendo o cara que ia mudando, né? Mas conceito. Então você não tem mais nobre, você vai mudando. Você não tem mais um rei, você vai mudando, você vai escolhendo. Então repara que para fazer a administração daquela época a gente fez a mesma coisa. Tirou o rei, que era um mala, porque ficava 20 anos lá, tirou os nobres, que eram os caras que eram escolhidos por causa de sangue, por causa do acordo lá com o rei, e aí nós vamos escolher. Então o processo é muito parecido. Quando a gente tem essa situação, a gente vai olhar e dizer, opa, então é governança da espécie? Para onde é que a gente está indo então? Que governança é essa governança nova? De quem que a gente vai agora imitar e vai trabalhar? A gente até agora está imitando os elefantes, os leões, né, os lobos, tem lá um chefe da matilha, né, o cara toma as decisões, quer dizer, pintou um problema, o cara dá o aviso, ele sai correndo, todo mundo vai atrás. Esse é o modelo dos bichos que nós estamos imitando até hoje. Até porque a nossa espécie era menor. A nossa espécie era menor. Então olha só, repara aqui. Esse modelo aqui é um modelo que até 1 bilhão para mais estava de bom tamanho. O novo modelo, nós estamos começando a imitar claramente, eu vou mostrar isso para vocês, nós estamos imitando claramente
o modelo dos insetos, e nós estamos agora começando a tentar fazer com que, quando a gente passou de uma determinada barreira de número de habitantes, os únicos insetos que têm algo para ensinar para a gente são as formigas. As formigas conseguem criar um modelo mais adequado para um número muito grande de membros da espécie. Todos os projetos que estão bombando na internet estão imitando as formigas. Eu vou mostrar para vocês. As formigas, elas não conversam uma com as outras. Elas até balançam as anteninhas de vez em quando. Mas elas não conversam através de um modelo como a gente está acostumado. Elas não falam. Elas estabeleceram um outro critério de conversa para tomar decisões mais rápidas. E nós estamos indo para um formigueiro. Aí vocês vão falar assim, peraí, eu já não estou gostando do que está acontecendo, e tu já está falando que a gente vai virar formiga? É isso que você está dizendo? Eu vou dizer uma coisa para vocês, é o seguinte, é o contrário. Se nós não adotarmos o modelo de comunicação das formigas, nós não continuaremos a ser seres humanos. Nós viveremos numa baixa qualidade de ser humano. O problema que nós temos hoje, as pessoas falam muito assim, o problema hoje, né, o capitalismo é o mal de tudo, etc. Eu digo para vocês o seguinte, o capitalismo ele tem no mundo 200 anos. Nós estamos há milhares de anos aqui. O capitalismo vai passar como se fosse uma brisa. São só 200 anos que a gente tem o capitalismo. Só 200 anos. De milhares de anos. 200. Começou em 1800, nós estamos indo agora completando 200 anos. A crise que nós temos hoje não é do sistema capitalista. A crise que nós temos hoje é uma crise, macrocrise, de um crescimento desgovernado, que aí, obviamente, a concentração das organizações e o interesse de todas as organizações para se voltar para elas mesmas, vai criando e vai piorando essa crise. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, o modelo das formigas precisa ser entendido para vocês fazerem a estratégia do sindicato de vocês. Vocês vão ter que criar um formigueiro. O sindicato vai virar um formigueiro. Vocês vão ter que criar um formigueiro digital para fazer com que a categoria possa participar. E aí vocês vão, porque as pessoas falam o seguinte, você quer que a gente converse com a categoria, que a gente então fale no Twitter com a categoria, que a gente fale com o Facebook com a categoria? Não. Isso é o modelo da governança passada. Não é mais possível ficar conversando com a categoria. Você vai ter que criar uma plataforma, você vai ter que colocar nessa plataforma algoritmos, que são esses algoritmos que permitem que a gente transforme o ambiente num, entre aspas, formigueiro humano, para a gente poder continuar sendo humano. Porque nós estamos vivendo hoje, uma crise profunda da nossa espécie, nós estamos vivendo hoje uma crise profunda de valores, nós estamos vivendo hoje uma crise profunda de representação, e essa crise profunda de representação é a incompatibilidade entre o tamanho da espécie e a capacidade que a gente tem de conversar com essa espécie. Então, olha aí o modelo que a gente tem que caminhar. A gente tem que sair desse modelo que está o sindicato hoje, que faz uma intermediação, e aí não é só o sindicato, você vai pegar o professor, você vai pegar o médico, você vai pegar uma empresa de telefone, você vai pegar uma livraria, uma editora, você vai pegar os jornais, os rádios, a televisão, que é esse modelo aqui. O consumidor está aqui, tem o intermediador que define o que o consumidor vai consumir, um produto e um serviço, e aí o consumidor diz assim, não estou gostando disso. Peraí, deixa eu falar com o estagiário. Aí o estagiário fala com o chefe dele. Aí o chefe dele fala com o gerente. Aí o gerente fala com o diretor. Aí o diretor fala lá em cima e o cara, deixa isso pra lá. E a coisa continua do mesmo jeito. O tempo, até o cliente reclamar de uma determinada coisa, subir e descer, você pode perder de vista, quando a empresa é minimamente. Então, o que acontece? Nós temos que criar um outro modelo em rede para que a gente possa colocar isso para funcionar.
Aí vocês vão falar, pô, isso aí vai ser quando que vai acontecer isso? Ah, vai acontecer daqui a 40 anos, 50 anos, 60 anos? Não, já está acontecendo. E já está quebrando estruturas muito parecidas com o sindicato. E pode ser que vocês enfrentem isso. Pode ser também que não enfrentem isso. Mas existe uma possibilidade de vocês encararem isso de frente e serem agentes dessa mudança de descentralização de poder, de passar para a categoria a tomada de decisões. Vocês podem ser as pessoas, os líderes que vão fazer isso, ou podem não ser esses líderes. Como tem muita gente que vai ser contra isso, porque vai achar que isso é perda de poder e não quer perder o poder. A luta política do século XXI é uma luta tecnológica para a implantação dessas plataformas, para a descentralização do poder. A gente vai resgatar as palavras de ordem da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. É uma luta republicana de descentralização do poder. É o pós-capitalismo, pós-república. Eu chamo isso de república digital. Estou querendo criar um partido republicano digital. Então eu vou mostrar para vocês o formigueiro funcionando. Eu não estou inventando não, hein? É que vocês já usam, só que vocês não se deram conta. Que vocês já estão ficando meio formiguinhos. Não estão se dando conta. Mercado Livre. Olha aqui. Opa. Olha aqui o formigueiro em ação. Vamos pegar uma situação concreta, está acontecendo. Por que você não comprava nada de uma pessoa estranha? Por causa que na governança passada você precisava de alguém dizer, fulano é honesto. Você não ia comprar um laptop, uma bateria de celular, um computador de um cara que você não conhece. Ninguém é maluco. Pô, esse cara já te entregou? E aí, esse cara está vendendo um carro, tu conhece esse cara não sei o quê. Desconfiança normal. Então, para você poder vender, o que você vai fazer? Você vai numa loja, né, teoricamente no shopping, porque você confia naquela marca, você confia naquela pessoa, ou se você vai comprar um produto usado, você se cercava de uma série de coisas para comprar aquele produto usado. Você não podia comprar de um desconhecido. A governança que a gente tinha não permitia fazer isso. Então, como é que você resolve esse problema? Usando o formigueiro. Aqui, eu tenho, talvez vocês não consigam ver. Vocês não consigam ver, aqui é o seguinte, aqui tem, quem que já comprou no Mercado Livre aqui, por favor, levanta o braço. Já tem bastante gente. Então, olha só, o Mercado Livre, o modelo deles é o modelo das formigas. Quando você compra da pessoa, só você dizer, quero comprar, você está informando ao formigueiro que você comprou. Então o cara que vendeu 50, 100, 300, aquela informação é publicada no site. Independente, você não falou nada para ninguém, você não chegou para o seu vizinho dizer que você comprou. Você não informou ninguém, mas o site sabe que você comprou. Então ele diz, olha, esse cara já vendeu aqui no Mercado Livre 3.000 vezes. Ou no caso aqui do nosso amigo, ele já vendeu 1.498 transações. Então você fala, pô, esse cara não está aí desde o início, ele está desde o início desse troço, já é um cara que tem uma certa, e a gente tem um nome para isso, chama karma digital. O karma dele, bacana. E além de você ter a informação, que é o rastro involuntário, você tem um outro rastro, que é o rastro voluntário. A pessoa diz, cara, eu comprei desse cara, e esse cara, eu digo para você, esse cara é um cara bom. Você informa para um desconhecido. Você diz, cara, esse cara é um cara bom, é um cara legal. Então o que acontece? Sem necessidade, olha aí gente, sem a necessidade de um líder alfa, sem a necessidade de alguém dizer, fulano é bom, ciclano não é bom, ciclano pode comprar, não precisa de ninguém dizer. As formigas vão se entendendo entre elas e vão dizendo para o outro formiguinha que chega, pode comprar, que provavelmente você não vai entrar numa roubada.
Não houve conversa. Olha só que coisa diferente. Não houve conversa entre as duas pessoas. Eu não conversei com o outro para dizer, mas eu deixei o quê? Um cheirinho. Quem que faz isso? A formiga. Ah, depois, isso aí tudo bem. Mostra outro. Estante virtual. Reunião de milhares de sebos no Brasil que vendem livros usados. Aonde que a gente vai ver? Por que está bombando? Por que está sendo acontecendo? Porque tem que botar as estrelinhas. Está lá. O cara vai lá, tem avaliação igualzinho. Formigueiro é sempre igual. É o que vocês vão fazer no sindicato também. 98 positivos, 5 estrelinhas, já vendeu não sei quantas vezes, 419 qualificações, né? As estrelinhas que ele tem, deixa eu ver aqui quantas vezes ele vendeu. Membro desde 20 de maio de 2011. Aqui não sei se ele coloca a informação de quantos ele vendeu. Mas se você clicar, você vai ter a informação. Aqui só a qualificação. Eu não sei se você ver todas as qualificações, você vai ter mais. Mas é o mesmo critério. Quem vai informar é o outro usuário. Então, se um sebo começa a vender e não entregar, ele perde estrelinha. E no momento que ele perde estrelinha, o que acontece? Ele vai... Isso é uma mudança cultural. Eu vou mostrar para vocês a mudança cultural que significa na cabeça das pessoas. A gente não se dá conta disso. Eu estou mostrando para vocês um futuro presente. Isto vai se espalhar por toda a sociedade. Sabe por que vai se espalhar? Eu posso dizer para vocês que com certeza vai se espalhar por toda a sociedade. Eu tenho absoluta certeza que vai se espalhar pela sociedade. Eu não tenho dúvida nenhuma que vai se espalhar pela sociedade. Sabe por que vai se espalhar? Com toda a resistência. É impossível. Porque toda vez que a espécie humana tiver uma forma de resolver um problema de maneira mais barata e mais fácil, ela vai adotar. Você pode brigar, você pode criar lei, você pode botar policial na porta, você pode guilhotinar todo mundo, mas vai acontecer porque a nossa espécie, ela precisa sempre olhar o que é mais produtivo. E no momento que ela olha o que é mais produtivo, ela vai caminhar. Vai demorar? Em alguns lugares vai, mas em alguns lugares não vai. Então, eu quero mostrar... Peraí, deixa eu ver um negócio aqui. A gente vai entrar agora com o Cauê. A gente vai entrar agora, é o quê? O vídeo do radialista? Uhum. Então, peraí, segura só um pouquinho. Não, ele está aí no slide já. Tá. Eu vou mostrar agora a revolução que está acontecendo numa cooperativa, nas cooperativas de táxi, que é uma coisa mais ou menos próxima de um sindicato. As pessoas se organizam para oferecer um serviço. No caso aqui, vocês representam a categoria que trabalha. Mas é mais ou menos o processo. Há uma eleição de uma diretoria, aquela diretoria cuida dos seus associados, os associados reescolhem a diretoria, aquilo vai funcionando. Quer dizer, tem alguma coisa próxima de um modelo de sindicato. E as nossas amigas cooperativas se acomodaram. Acontece muitas vezes, você pega um táxi, você não gosta do motorista, olha a situação, vê se eu estou mentindo, você não gosta do motorista, liga para a cooperativa. Aí o diretor da cooperativa atende e pensa rapidamente o seguinte: eu vou punir um cara que vai me eleger depois. Ele pode até fazer isso, mas ele vai fazer isso. Tem aí um conflito. Ainda mais se tiver perto da eleição, a eleição apertada. Será que eu vou punir esse cara? Não, chama o cara aqui. Meu irmãozinho, pô, você bateu no cliente, não faz mais isso não. Você deu um bico na cabeça pro filho dele, mas não faz mais isso. Eu sei que você está com problema em casa com a sua mulher, cara. Sabe? Mas você não devia ter feito isso. Expulsar o cliente do seu táxi, dar um chute na cabeça do filho dele, não faz mais isso não. Aí continua. Então o que acontece? O modelo... Ainda tem mais, você liga para a cooperativa e a mulher vai e liga para o táxi, se alguém quer pegar fulano, não sei aonde, papapá, e aí demora não sei quanto tempo, porque a mulher não sabe onde é que o cara está. Às vezes o cara está 10 km da tua casa, tô do lado, tô chegando. E aí tu fica meia hora esperando o cara,
Então você vê todo o modelo que está estruturado e não tinha outra forma de fazer. Aí vem um aplicativo, vários, vou falar de um, TaxiBit. TaxiBit, ele chega usando o nosso formigueiro. Então quando você escolhe o motorista, você vê aonde a posição que ele está. Ele não pode dizer que pegou a corrida, que está a 10 km, está a 3 km da sua casa, 2 km, ele não pode dizer porque tem um GPS. Ele não tem como ir lá em cima no satélite, mexer no satélite, ele não tem condições de fazer isso. Então você reduz a possibilidade de fraude aqui. Então aqui você tem o local que ele está, a distância que ele está da tua casa, você sabe o nome do cara, você sabe qual é o carro dele. Vai mais, tem a placa dele, vai mais para frente, por favor, Cauê. Ah não, sou eu meu aqui, desculpa. E além disso, no caso do TaxiBit, olha aí o formigueiro. Você tem aqui no caso do TaxiBit o nome do cidadão, o carro dele, o ano. Você tem se ele leva cachorro, quais são os idiomas que ele fala, qual é a distância que ele tem da sua casa, e você escolhe o taxista em função das estrelinhas dele. Então, se o cara na hora tiver um problema e não atender bem um cliente, as estrelinhas caem e ele perde cliente. Então, ele é obrigado a atender bem o cliente, senão ele não terá mais cliente. É um modelo muito mais eficaz. E aí eu vou dizer para vocês é o seguinte: não é o cliente dando opinião sobre o taxista, é o cliente tomando uma decisão e dizendo, esse cara não é legal, e o outro cliente não mais pegando aquele cara. É uma tomada de decisão. Você está dando ao cliente tomada de decisão. Não é um palpite, é uma tomada. O cara vai perder cliente e ele vai ter que correr atrás para não atender mal o cliente. A Gol está fazendo isso de uma forma mais singela. Quando você pega o avião da Gol, você recebe um SMS. No dia que eu cheguei no avião, estava todo mundo me tratando super bem. Eu falei, cara, hoje eu estou bem, hein? A aeromoça, aquela menina, a aeromoça rindo para mim, eu falei, estou bem hoje eu estou bem. Né? Todo mundo rindo, todo mundo satisfeito. Eu falei, tá, que bom, né, cara? Está todo mundo satisfeito, alguma coisa aconteceu. Aí depois eu fui ver uma palestra lá na área de turismo, eu fui fazer uma palestra. O cara da Gol falou, o que eles fizeram? Botou o celular. Quando você sai do avião, você tem lá, o que você achou da tripulação? De 0 a 10. Aí você diz, 5. O somatório disso vai para o variável da tripulação. Quer dizer, quem define o variável da tripulação é o passageiro. Olha o formiga funcionando. Aí você vai dizer, o passageiro está dando um palpite? Não, ele não está dando um palpite. Ele estaria dando um palpite se a empresa tomasse a decisão. Mas no momento que a empresa faz um sistema que automaticamente, eu não sei se é isso, mas vamos supor que seja isso, já dá o variável para aquela empresa, para o cara, quem está mandando no variável do cara é o cliente. Direto. Isso é o formigueiro. Não tem uma discussão que vai subir, aí o cara é primo de não sei quem, o cara está namorando a aeromoça não sei do que, vou dar uma defesa. Não tem isso, a não ser que o cara entre no algoritmo e faça a manipulação do algoritmo. Pode acontecer, não estou dizendo que não pode acontecer. Mas o cara pelo menos vai ter que contratar alguém de informática para fazer isso. E isso vai ficar visível no sistema. Bom, então, eu queria mostrar. Bom, aí, a partir daí, Pedra Cantada, o Charles leu meu livro, 2013, Pedra Cantada, eu no meu livro 2013 disse, olha, as cooperativas vão entrar numa profunda crise. Saiu semana retrasada essa matéria, que as cooperativas no Rio de Janeiro cobravam 10 mil para o cara entrar, hoje inverteu, já está praticamente pagando para o cara entrar na cooperativa que está acabando os motoristas. Porque os motoristas todos correram para os aplicativos. Porque a cooperativa cobra o fixo dos cooperativados no aplicativo. Agora não estão pagando nada. Antigamente estavam pagando R$2, agora não estão pagando nada. Os aplicativos estão vendo uma forma de se monetizar. Mas, de qualquer maneira, o TaxiBit estava cobrando R$2 por corrida, que vocês vão ver. Aí eu quero mostrar para vocês como é que essa nova governança bate na cabeça de uma pessoa. Como é que você muda a cabeça de uma pessoa a partir da chegada do formigueiro. Eu vou mostrar para vocês aqui. Vídeo agora? Isso. Vou colocar lá.
taxista, né? É. Não, esse não. Comigo, né? Esse aí. Não, esse aí. Bom, estou indo aqui para o aeroporto, né? Aproveitando aqui para a gente conversar sobre o futuro, falando sobre aplicativos. Estou aqui usando o TaxiBit. Como é o nome do senhor? Marcos. Estou aqui com o Marcos, peguei ele, né? Aqui ele. Vamos pegar. Ah, tá. Não, está certo. A gente foi usando, a gente está indo para o aeroporto, Santos Dumont, e aí eu estou conversando aqui com ele sobre o TaxiBit. Vamos saber o que ele está achando, o que ele está achando desse modelo novo. A gente está falando sobre cooperativo. Marcos, o que você está achando aí do TaxiBit? Bom, eu estou adorando o aplicativo. Eu estou há pouco mais de um mês e, para mim, eu só tenho elogios. Algumas coisas podem ser melhoradas, mas é questão de adaptação, mas eu, particularmente, não tenho que dizer nada. Está perfeito, para mim, perfeito. O que está acontecendo aqui no Rio, é o seguinte: o pessoal está preferindo usar o TaxiBit e o EasyTaxi. Esse que tocou aí, que falou, eu acho que é o EasyTaxi, não é isso? O pessoal está usando. Qual é a diferença que você vê, Marcos, entre o EasyTaxi e o TaxiBit? A diferença é que o TaxiBit, nós temos avaliações, portanto temos que estar sempre tentando prestar um bom serviço ao passageiro. Como consequência, somos mais requisitados e isso é melhor para a gente. O TaxiBit não, ele simplesmente trabalha como uma cooperativa comum. Ele chega o EasyTaxi, é perfeito. Ele solicita todos os carros, os táxis que estiverem na área, né, num raio estipulado por eles. E já que a TaxiBit, quem determina o raio de ação é o próprio taxista. Então ele pode trabalhar num raio menor e atender com mais rapidez o passageiro. Explica um pouco, se o pessoal não conhece, explica um pouco como é que é essa história do raio. Você define o raio que você quer optar, quais são as opções que você tem? A TaxiBit me dá a opção de trabalhar com um raio de ação para atender o passageiro. E então, ela sugere que a gente trabalha num raio de já vem o aplicativo com um raio de 2 km, que é uma boa distância que dá para atender o passageiro, porque o trânsito no Rio de Janeiro é muito complicado. Ou seja, você não fica muito longe, porque aí você vai e depois... Exatamente, dá para a gente atender. E ela já até baixou um aplicativo novo, colocando 1 km, quando estiver muito ruim. Ou seja, é para atender bem mesmo o passageiro, para ele não ficar esperando muito. E dá até 6 km para o caso de um fim de semana, um feriado prolongado, um dia que a gente possa atender, cobrir uma área maior. Aí a gente ajusta esse raio de ação aqui pelo nosso aplicativo. Já esse táxi não tem isso, é determinado pelo próprio aplicativo. Marcos, eu queria te perguntar um negócio que a gente estava conversando, eu estava falando para você sobre essa coisa desse processo que as cooperativas de São Paulo entraram contra os aplicativos. Qual é o futuro que você vê das cooperativas? Você que está aí nesse mercado, quanto tempo você já é taxista? Eu sou taxista desde 98. Então estamos rodando, né? O motor está rodando. Já estamos com uma rodagem aí. O que eu tenho a dizer das cooperativas, eu que vim de uma cooperativa, eu diria que as cooperativas acabam, não sei se vai acabar, mas que vão diminuir, não vão. Porque esses aplicativos, a gente só paga pela corrida feita. E a cooperativa, trabalhando ou não, a única certeza é a conta certa para pagar. E para a gente pagar o valor de uma cooperativa, nós temos que fazer muitas corridas aqui. Se for pagar R$500 aqui no TaxiBit, a gente tem que fazer 250 corridas, convenhamos, é um número bem... Quanto é que está mais ou menos o preço de uma cooperativa? A cooperativa barata está R$400, R$500. E tem uma luva para entrar também? Tem cooperativas aí que você tem que pagar o título, né? E tem, eu não sei agora o que está mais ou menos, mas tem cooperativa aí que sai a 30 mil. Para o cara poder entrar. Para o cara poder
Quer dizer, esses 30 mil, na verdade, ele vai pagar ao longo do tempo que ele está ali na... Exatamente. E mensalidades de 1.000 e pouco, 2.000. É uma coisa absurda, né? Aquelas cooperativas os táxis especiais do aeroporto, por exemplo, pagam mais de R$ 2.000 de mensalidade. Claro que algumas têm plano de saúde, enfim, tem umas vantagens, mas ele paga isso tudo, né? Usando ou não, ele paga. E mais de R$ 2.000 é uma boa quantia. Aqui não, aqui fica em aberto. Eu faço um plano que eu quiser, enfim, pago ou não, dependendo da minha necessidade. Marcos, deixa eu contar uma coisa agora que é a seguinte. Eu tenho feito essa discussão na internet, etc, dizendo que esse modelo, não do TaxiBit, que não tem nada com o TaxiBit, mas assim, esse modelo do consumidor avaliar o tempo todo o prestador de serviço, pode ser usado também nas lojas, pode ser usado no médico, no hospital público, pode ser usado até para os políticos. Você vê essa perspectiva, de repente, que a gente estaria criando, no caso dos táxis, uma elite de qualidade, porque o pessoal começa a ter um padrão de atendimento alto, isso poderia se estender para toda a sociedade? O que você acha? Com certeza, eu não acho, eu tenho certeza. O país tem que dar valor ao mérito, a coisa tem que ser pelo mérito. E não só, como você está me dizendo aí no táxi, como em outras áreas, como por exemplo o bom pagador, ele poderia ter vantagens, o bom pagador. O cara que tem boa saúde também, no plano de saúde, né? Exatamente, né? O país é exatamente o contrário. O inadimplente, o mal pagador, esse que é beneficiado, né? Que tem descontos, negocia e acaba tendo benefícios. O bom pagador tem vantagem nenhuma, porque ele paga em dia e paga o mesmo valor que o mal deveria pagar. E assim vale para todos, né? O médico, o bombeiro, enfim. Aqui, por ter essa variação, ele sempre me dá a margem de saber como é que eu estou trabalhando. Se eu não estiver sendo bem avaliado, eu tenho que esperar, senão não vão me chamar. E assim deve ser também uma coisa. Ser avaliado pelo médico. Bom, Marcos, te agradeço aí o papo. Nós estamos aqui no táxi e eu queria dizer para você o seguinte: a gente está aqui fazendo essa discussão é o mundo 2.0. Aqui no Rio de Janeiro, o lugar que você vai ver a luta do mundo 2.0 versus a velha ordem é dentro de um táxi. O pessoal que está usando esses aplicativos, principalmente, eu não tenho nada com o TaxiBit. Eu gosto do modelo do TaxiBit e da forma da meritocracia que o TaxiBit está. Então você vê que até ele fala de dívida, né? Aqui atualizada aqui com vocês, né? Bota lá no slide ali, anterior. Então as cooperativas entraram em crise. Os taxistas estão saindo das cooperativas. Então é um modelo, claramente, um modelo de governança anterior, um novo modelo de governança que funciona a partir das avaliações. Os outros aplicativos que não estão usando avaliação, sabe o que está acontecendo? Você chama o táxi, o cara fecha uma corrida contigo, vem andando, se tem um outro passageiro, ele pega. Por que ele pega? Ele não está sendo avaliado. Você não tem como dizer que ele não teve. Ou seja, não dá para ir para essa nova ordem sem avaliação, porque senão vira a casa da mãe Joana. Então, eu quero mostrar para vocês agora o outro vídeo, Cauê, para vocês verem como é que isso está completamente alinhado com o formigueiro. Como é que as formigas trabalham e como a gente está usando esse modelo das formigas. É igualzinho. Esse não precisa de som não, Cauê. Então as formigas, elas têm um modelo de comunicação, que é um modelo de comunicação que a gente pode chamar de algorítmica. Elas se comunicam através dos cheiros e dos rastros. Então, isso aí é um laboratório, elas se entendem, elas não conversam uma com as outras. E eu vou mostrar para vocês como é que o modelo funciona. Esse cara está dizendo que o estudo das formigas é o estudo da comunicação das formigas. Então ele vai pegar, esse aí é uma formiga
digamos, ela descobre que ali tem uma determinada comida, ela não vai mandar uma mensagem no Facebook, nem vai mandar uma mensagem no Twitter para dizer que tem comida, né? Ela vai dar estrelinha. Vou mostrar aqui o modelo, como é que funciona aqui, para entender como é que as formigas dependem dessa comunicação algorítmica. Isso aí o cara filmou uma situação que o cara vai fazer ali uma queimada. E as formigas estão ali operando do lado. Quando o fogo começa a aquecer, você perde o cheiro. E aí vocês vão ver quando cai a conexão das formigas, a internet caiu delas, elas ficam completamente perdidas, porque elas dependem do algoritmo, das estrelinhas, das curtidas, dos rastros, dos cliques, para poder funcionar. Então você vai ver a formiga ali e tal, caiu a conexão, olha como é que elas ficam perdidas, quer ver? Olha só, elas começam a entrar em completo parafuso, porque elas precisam do cheiro para funcionar. Sem o cheiro, elas não funcionam. Aí elas resgatam, aos poucos, o cheiro para chegar no formigueiro, e as coisas vão retomando. Então, quando a gente vai ver o modelo que a gente está entrando hoje, com 7 milhões de pessoas, nós estamos caminhando em direção a criar um formigueiro digital para permitir que a gente, sem conversar, sem falar um com os outros, a gente possa tomar decisões de massa. É a colaboração de massa. Só é possível fazer colaboração de massa a partir desse... Aí já está o rastro ali. E aí ele vai mostrar no laboratório como é que funciona exatamente isso, para vocês verem, vai ver no laboratório. Como é que funciona o detalhe. Vai chegar ali. Vai voltar para a cena da formiga comendo, mas agora ele vai detalhar. A formiga, suponhamos que seja um cidadão que entrou no YouTube, tá certo? Aí o cara está vendo um vídeo no YouTube, está vendo Porta dos Fundos. Então ele já está ali, né? Viu Porta dos Fundos, vai ali, consumiu o vídeo, gostou do vídeo, né? Está ali olhando, papapá. Agora que é um negócio bacana. Agora ela vai fazer, olha só, ela está deixando o rastro. Olha ela deixando o rastro. Ela está curtindo. Ela está curtindo o vídeo no YouTube. E aí o que vai acontecer? Ela está avisando para as outras que aquele vídeo é legal. Depois ela dá um comentário ali, né? É um chat pessoal. Mas quando ela dá aquele rastro ali, o que ela está fazendo? Ela está dizendo para a outra: este caminho é bom. Pode vir nesse caminho que tem um vídeo bom. E a outra vem e vai, até começar a gastar. E quando a formiga termina a comida, o que ela faz? Ela já volta com outro cheiro para dizer: acabou a comida, não precisa mais passar. Ela não avisa, não tem um sargento na encruzilhada das formigas. Aí agora todo mundo para cá, entra, agora sai, acabou lá a comida, telefona para mim quando acabar. Não tem isso. Deixa o cheiro e resolve o problema. Tem, mas a formiga rainha só bota ovo. Ela não é gestora, ela é só reprodutora. Ela só bota ovo. Então, eu estava conversando com o pessoal e aí a gente estava discutindo o seguinte: como perspectiva para vocês, os riscos, insistir no atual modelo, oportunidade, se é mais um ajudar a implantar um novo modelo. Se vocês têm dúvida que esse modelo veio para ficar, eu acho que vocês têm que aprofundar essa discussão, porque os sindicatos eles têm que começar a se preparar para esse novo modelo, porque se eles não se prepararem para esse novo modelo, este modelo vai... É aquela coisa, você tem que inventar a morte desse atual modelo, senão alguém vai matar vocês. Você vai dizer: mas eu tenho mais tempo, vou me aposentar. Tudo bem, mas alguém vai fazer isso num período X que eu não sei exatamente qual é. Segundo, apostar tudo no modelo abandonando o velho. Não pode. Não vai chegar agora e dizer assim: aí galera, acabou tudo, começa tudo. Não. A sugestão que eu faço de implantação é que nem urna eletrônica. Você tem que criar uma área separada
A FENAFISCO tem que criar um laboratório de inovação digital. Esse laboratório de inovação digital separado vai experimentar o formigueiro. Vai fazer ali as experiências, vai ver como funciona, vai entender como funciona, que nem urna eletrônica. Quando a coisa começar a parecer que está funcionando melhor, aí você expande um pouquinho aquilo e vai experimentando. Tudo continua funcionando normal, etc. Mas vocês vão dizer, eu quero falar assim, esse sindicato está muito atrasado. Olha, realmente esse sindicato aqui, a FENAFISCO e tal, a gente realmente já avaliou que aqui não está legal. Mas a gente tem ali um laboratório e nós estamos criando um futuro ali. É ali que você vai ver o que a gente quer para o futuro. E vocês vão apontar, vocês vão conseguir controlar essa inovação. É a chance que vocês têm de controlar essa inovação. Sendo vocês os líderes dessa inovação. Senão vocês vão deixar de ser líderes, vocês vão ser a cooperativa dando um depoimento no jornal dizendo, realmente a gente não entendeu o que aconteceu. Encarar as atuais mudanças como passageiras incrementais, o pessoal diz que é modismo, não é modismo. Não é modismo. Esse mundo novo não é modismo. Há muita gente que fala assim, isso aí é modismo, já vi várias. Não é modismo. Uma revolução cognitiva não é modismo. Muda o cérebro, muda a maneira que as pessoas se relacionam com a informação, muda a maneira que as pessoas tomam decisões, muda a maneira das pessoas consumir e muda a maneira das pessoas serem representadas. Então não é modismo. Se você acha que é modismo, muito bem. Bato palma para você, mas não é modismo. Encarar as atuais mudanças como definitivas e disruptivas. Essa estratégia eu acho que vocês têm que ter. O alinhamento que vocês têm que fazer é discutir isso profundamente e dizer, faz sentido o que esse cara disse, faz sentido esse cenário, eu vou trabalhar para esse cenário, para construir esse cenário, ajudar a construir esse cenário. Porque eu duvido que não tenha uma pessoa aqui que diga, eu quero descentralizar o poder. Duvido que tenha uma pessoa que não diga isso. Obviamente alguma pessoa vai dizer assim, eu não quero centralizar o poder porque eu quero continuar no poder. Aí tudo bem, você é inimigo, né? Mas o cara que quer descentralizar o poder, ele vai dizer, eu quero descentralizar o poder, eu quero que mais gente tome decisão. Então eu acho que o século XXI vai ser os republicanos digitais e os republicanos que querem continuar com esse modelo atual. Os republicanos digitais querendo centralizar o poder e o cara não querendo centralizar. Não ter uma carteira de inovação, ter a carteira de inovação, que é criar um laboratório, não se preparar continuamente para a inovação disruptiva, se preparar para essa inovação. Quer dizer, o laboratório ele continua trabalhando para ver as novidades, incorporando essas novidades gradualmente. Bom, acho que eu falei mais do que eu gostaria. Estão aí todos os meus dados, tem os cartões, eu posso distribuir depois. E queria, não sei, quanto tempo a gente tem aí, Charles? Aqui acabei. Tem um sorteio ainda, né? Vou começar com tudo, para ver se tem indagações para você. Bom, maravilha aí, né, pô? Quanto tempo a gente tem? A gente não tem, né? Claro que é uma decisão, não é, a história não é descentralizar o poder de decisão, exatamente isso. Então, a decisão de vocês, se alguém tiver alguma indagação, um questionamento a fazer ou depor, eu acho que a gente pode dar o quê? Mais 15 minutos? É possível? É possível? Tá? Então, beleza. Sérgio, tem mais alguém aí? Daniel? Sérgio, por favor, Sérgio. Como é que você avalia, por exemplo, que essas mudanças, na sua ideia, elas são irreversíveis, mas assim, como é que, digamos, a reação em determinadas situações, por exemplo, existem situações de controle absoluto de tudo, por exemplo, tipo assim, você tem numa empresa ou num governo ditatorial, autocrático, sei lá, essa proposta, ela parte do princípio que as pessoas vão, digamos assim, elas, a longo prazo, elas vão entender e vão participar.
Mas em lugares, por exemplo, onde você vive uma situação de exclusão, digamos, não precisa ser uma ditadura mesmo, pode ser um lugar mesmo... Brasil. Uma coisa, um modelo onde o investimento seja na deseducação e no atraso, por exemplo. Quando não na força para que isso não aconteça, né? Como é possível que isso seja... Vou dar um exemplo. Por exemplo, teve aquilo que aconteceu lá no Egito, né? Das mudanças da Praça Tahrir e tal, aquela discussão toda, a população foi para a rua e tudo. Mas aí os caras vieram, os militares abafaram tudo e houve um retrocesso, né? Como lidar com esse tipo de situação onde a força acaba sobrepujando a necessidade de mudança? Vamos tentar aqui, o Daniel e o Celso, que a gente tentar depois aí sintetizar aí, tá bom, Daniel? Boa tarde. Primeiro, parabéns pelo seu trabalho, deve ter sido sua tese de doutorado, né? Então, imagino quanto você deve ter estudado, né, e pesquisado esse assunto. Eu queria, na verdade, só levantar um questionamento, até porque a literatura também ela já tem obras, né, que falam isso, até com uma previsão. O seguinte, não seria arriscado, como por exemplo no caso das formigas, que elas têm o algoritmo delas e no momento ali de crise, do incêndio, elas ficam perdidas. Não seria muito arriscado a gente confiar tanto na tecnologia, assim, a ponto de criar algoritmos que depois a sociedade está toda impermeada desse aspecto, e aí alguma coisa foge do controle e a gente fica sem saber como agir, o que fazer, enfim. Daniel. Celso, para finalizar aqui o Celso, ok? Oi. Em primeiro lugar, parabéns pelas colocações. E eu achei assim de grande importância o conjunto de ideias que tu colocasse e dizer o seguinte: então ficou claro ali que em algum momento existem situações de resistência a estas mudanças, né, e que em alguns espaços geográficos, obviamente, existem dificuldades de acesso às ferramentas que promovem essas mudanças. Enfim, os ambientes são variados, e eu estou referindo hoje ao choque de realidade que tu trouxe com isso, né? Isso é um choque de realidade. Então, o nosso público aqui, ele é um público variado, ele vem de diversas idades, enfim, vem de diversas origens culturais, de diversos estados também. O que quero colocar para ti, basicamente, é o seguinte: diante destas resistências, então, e de algumas lideranças que vêm de um histórico vertical, com bastante poder político, diante de um contexto institucionalizado que fixa esta cultura verticalizada, diante de um contexto econômico desequilibrado que nega acesso a toda a população às ferramentas deste processo de horizontalização, eu quero te fazer uma única pergunta. Na tua opinião, acho que era importante tu dizer para nós isso fundamentadamente: é possível parar esse processo, ou ele é água de morro abaixo e fogo de morro acima? Essa é a pergunta. Bom, surgiu mais uma pergunta, tá? Depois, perdão, tá? Ok. Vamos tentar fechar mais duas, ok? Senão a gente não... Vamos lá, por favor. Boa noite, gente. Me apresentar, eu me chamo Hugo. Parabéns pela sua palestra. Boa noite a todos. Eu vim para cá, eu sou representante do presidente da Associação de Servidores do Ministério Público. Então, para incrementar o que o colega colocou e o que o colega colocou também, um exemplo prático, atual, extremamente atual, que nós estamos passando nas nossas lutas, nessa engrenagem. Quando a gente tem um poder altamente centralizado e a gente quer mudar essa engrenagem, o desafio de mudança dessa engrenagem, por exemplo, eu estou passando pelo momento onde nós estamos discutindo a criação de cargos comissionados no âmbito do Ministério Público. E eu não tenho direito à participação dessa discussão. Está querendo se criar 185 cargos comissionados no Ministério Público. E eu utilizo todas as ferramentas dessa revolução que você abordou e não tenho condições
de enfrentar o poder que está concentrado. Sequer dão direito de acesso à informação e direito de participação da minha pessoa enquanto representante de uma entidade de classe, e que é algo que pode machucar a sociedade, vamos dizer assim, porque é um precedente assim, muito perigoso que vai se abrir. Então eu tenho um poder centralizado, onde está se discutindo o interesse de criação de determinados cargos, e eu tenho toda uma ferramenta aqui embaixo que eu utilizo, ferramentas que perpassaram pela sua ideia. Eu fiquei até feliz porque eu me aproximei um pouco disso que você está falando, seja ferramentas no WhatsApp. Eu criei 68 grupos no WhatsApp, no blog, Facebook e um painel digital. Só que a minha informação, ela encontra um anteparo muito forte, que é essa centralização efetiva do poder, como ele colocou aqui. Então, qual seria o desafio? Você chegou a ter uma visão assim um pouco mais palpável, até para dar um direcionamento e uma orientação para a gente, que esse é o desafio. A gente está ali, como é que eu vou atravessar isso aí e criar um sistema extremamente sapiente em que eu possa enfrentar isso daí? Para que eu crie uma situação, se correr o bicho come, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Tá bom? Deixa eu responder, Charles. Obrigado. Não, ok. O companheiro já se sentiu contemplado nas perguntas, ok? Fechar então. Então, foi só para lembrar. O Sérgio primeiro, depois o Daniel, depois o Celso e depois o Hugo, ok? E depois já vai fechando, faz o fecho da participação. Espera só um pouquinho, Cauê. O que eu quero falar é o seguinte: primeiro, a situação lá na Primavera Árabe, o que acontece? Todas as manifestações que estão acontecendo são revoltas, não são manifestações de projetos de mudança. Nós estamos na fase 1, que aconteceu também na época da chegada da prensa. Revoltas. As pessoas estão dizendo ir para a rua e dizer o seguinte: não quero isso aí. Eu não sei o que eu quero, mas eu tenho certeza de uma coisa. É o que dizem os espanhóis: eu não sei o que eu quero, mas eu tenho certeza de uma coisa, não é isso aí. A gente está, por isso que quando eu coloco a questão da República Digital, eu acho que a gente tem que fazer a proposta, que essa proposta não existe. Existe o sentimento, mas sabe quem está indo para a rua? Eu vou dizer para vocês, quem foi para a rua em 2013, não foram as pessoas. Sabe quem foi? O cérebro das pessoas. Que diz o seguinte: eu não me vejo representado nessa sociedade. E foi o que aconteceu, na minha opinião, com a chegada da Revolução Francesa. O cérebro dos caras mudaram e os caras ficaram procurando durante muito tempo alguma coisa que fosse mais parecida com a maneira que o cérebro já estava pensando. Então nós vamos começar a procurar essa alternativa descentralizada de poder. Então o que aconteceu? Lá no Egito, em todos os lugares, foram revoltas, que tiveram algumas consequências, mas não há ainda nenhum país que fez, entre aspas, uma Revolução Francesa, que está totalmente digitalizado. O que se tem mais perto disso foi o pessoal da Islândia, que fez uma Constituição via Facebook. É o mais longe que nós fomos. Então nós estamos colocando. Então, no Egito, por exemplo, que você falou especificamente, os caras conseguiram derrubar um ditador que estava há anos lá dentro. Só que depois, foi que nem o que aconteceu de outra maneira no Iraque. Você tirou o centralizador que coordenava todos os grupos, você então abriu a porteira e outro grupo assumiu. Então não quer dizer, e aí que eu digo o seguinte: as pessoas às vezes falam, mas não é uma coisa que você vai poder medir da revolta do Egito. Você vai começar a entender que existe uma coisa unificando todos esses movimentos, que é um movimento, que é uma coisa simples, dizendo: este modelo de representação está falido. Eu não sei qual é o novo, mas esse está falido. E o novo é uma república que a gente consiga botar as estrelinhas para subir e para descer. Vocês imaginam que maravilha seria, inclusive nos sindicatos, que o diretor do sindicato, ele é diretor enquanto tiver estrelinha. Quando ele começar a perder estrelinha, ele deixa de ser diretor. Ele vai ser avaliado. Por que acontece? A pessoa é eleita, ela falou: bom, agora que eu estou eleito, são 3 anos aí encostado, depois eu volto a fazer campanha. Aí o cara vai cobrar dele e vai começar a tirar a estrelinha dele. Aí vai ter um ranking do diretor, ó. Os diretores agora são esses aqui, ó.
Não vai ter um mandato de 3 anos. Isso que eu acho que vai acontecer. O cara vai continuar sendo parlamentar que nem um taxista, enquanto tiver estrelinha. A tua questão. Isso, eu acho que é isso, é. Eu cheguei numa conclusão que foi a seguinte: isso daí ia ser usado de forma errada pelas pessoas, através de interesses, entendeu? De outras coisas. Você não usar esse poder, aí você tirar o poder, dá o poder para a pessoa que quer usar. A política, olha, tu não vai atender, eu vou tirar minha estrelinha e vou tirar dessa pessoa daqui. Não, aí eu digo, eu acho que assim, não dá pra gente entender ainda como vai funcionar. Mas o que eu acho que é o seguinte: quando as pessoas falam assim, o mundo está indo sempre para não ter liderança, eu falo, não acho que o mundo não sobrevive sem liderança. O que a gente precisa garantir com 7 bilhões de pessoas é que não tenha liderança mala. Quanto menos mala tiver na liderança, melhor. Então a gente vai ter que criar um modelo, isso aí tem a ver com o algoritmo, para evitar as fraudes. Por exemplo, você vai dizer, e se a mulher do taxista ficar dando estrelinha para ele subir? O algoritmo tem que prever para evitar que isso aconteça. Por isso que não pode implantar isso de uma hora para outra, tem que ter um laboratório. A outra pergunta que você me fez é o seguinte: mas a gente vai ficar dependente disso? Vai ficar dependente disso. Como a gente é dependente da energia. Se faltasse luz aqui agora, acabou nossa palestra. É dependente da energia. Como a gente hoje é dependente do celular. Tem gente que esquece o celular em casa, começa a cair no chão, começa a babar. Tem um ataque de abstinência. Calma, pô, chama lá os paramédicos, o cara tá, quem que foi? Esqueceu o celular em casa, o cara tá desesperado. Ele pede o celular emprestado para a pessoa, vai ficar ali um pouco relaxado, vai acabar. Nós somos uma tecnoespécie, nós somos dependentes das tecnologias que a gente cria, a gente vira escravo. Eu falei, aí vocês vão falar assim, eu não quero entrar nesse mundo. Eu tenho uma sugestão simples para quem não quer entrar. Pega um revólver e sai matando gente. Mata o maior número de pessoas que você conseguir, porque se você continuar com esse número de pessoas, você vai ter que ter essas saídas. Joga uma bomba atômica, mas se tiver 7 bilhões, nós vamos ter que viver como se fosse um formigueiro, para continuar sobrevivendo bem. É o modelo daquele aplicativo que você vai vendo os engarrafamentos. Não tem forma de você descobrir o engarrafamento, o cara vai ligar, tá tendo um engarrafamento aqui, o cara da rádio está avisando, o cara da rádio não tem mais tempo, não consegue mais, é muita gente. É o aplicativo que vai resolver o problema. Pergunta, vou botar, peraí. Celso, você perguntou, é inevitável, isso que você perguntou no final. Eu acho, olha só, vamos pegar aí que eu estou falando, eu não estou aqui falando dos sentimentos. Depois que o livro impresso surgiu, em 1450, em 50 anos ele saiu de 0 para 6 milhões de livros circulando na Europa. Daí para frente, começaram várias revoltas, Reforma Protestante, Revolução Inglesa que cortaram a cabeça do rei, depois teve a Revolução Americana, depois teve a Revolução Francesa, teve o surgimento do capitalismo, a consolidação do capitalismo, e a gente veio embora. A história moderna, o pessoal diz, a história moderna começa com a queda de Constantinopla, em 1453. Eu digo não, a história moderna começa em 1450, com o surgimento da prensa, em que a escrita, que foi criada há 10 mil anos, se massifica. As pessoas se preparam para escolher os representantes. O cara que saiu da Idade Média não tinha capacidade de escolher o representante. Mas o cara de 1800 já tinha condição de escolher o representante. E nós vamos ter que escolher, temos que ser capazes de dar estrelinha nos nossos representantes. E os algoritmos vão ter que ser capazes de dar essa saída para a gente. Então não é que a liderança, o que a gente vai ganhar de saltos de qualidade é o seguinte: a liderança ela só vai continuar sendo liderança na capacidade que ela tem de se manter a liderança. Tem uma história muito interessante, o professor da USP com doutorado pós-doc, ligou lá para os Estados Unidos e falou, estou indo aí para um congresso que vocês estão promovendo. Aí o cara falou, não vem não. O CLUT, que é um medidor de rede social, está muito baixo. Não vem não, fica aí.
A gente só vai trabalhar aqui com glúte alto na rede social. O que eles disseram para esse cara da USP? Você é um professor que não está na rede social distribuindo informação. Então você não interessa para a gente. Você não é uma liderança que interessa. Porque você tem um algoritmo que você tem que... Então ele colocou... Não é o cargo dele, não é o diploma dele que vai garantir a presença no Congresso. É a capacidade que ele tem, como você faz, uma hora ficar ali conversando com a categoria. O cara vai dizer, pô, esse cara é o cara que está aqui, está presente. Tua pergunta. Me refresh, por favor. Ah, você perguntou já? Beleza. Você falou o seguinte. Olha o que você falou. A minha categoria está lidando com o poder central absoluto. O problema é o poder central absoluto, porque a luta política, a luta sindical já lida com isso há muito tempo. Tem milhares de experiências, como é que você faz? O problema é que a gente tem que mudar o modelo da República. A nossa atual República chegou ao fim da linha. Todo mundo sabe disso, todo mundo sabe disso. Só está faltando empurrar ladeira abaixo. Todo mundo sabe que não funciona mais. Só que a gente não tinha uma alternativa. Agora a gente tem uma alternativa. Então o que é? É a gente começar também no Brasil, da mesma maneira, o sindicato criar polos de experiência numa cidade, de estrelinha para vereador. Não precisa de no Brasil inteiro. Numa cidade aqui, numa cidade ali. Experimenta nos vereadores, numa cidadezinha pequena, como é que vai funcionar. Cria uma legislação que permite que isso aconteça. A população diz, eu quero experimentar na minha cidade, então vocês podem. Aí você faz aquela cidade, experimenta naquela cidade, experimenta na outra cidade, vai crescendo, faz um plebiscito, digamos, olha, quem quer experimentar na sua cidade, vereadores móveis, sei lá o nome que vai isso ter, dinâmicos, não sei o que, beleza. Aí você vai crescendo, até chegar no Estado, nos deputados, ou até chegar em Brasília, e ver como é que vai se organizar isso a partir do presidente. Não sei se vai para o parlamentarismo digital, eu não sei. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, as respostas não estão presentes. O que nós temos como certeza é que nós vamos usar o modelo do formigueiro para a representação política e para a representação sindical. Eu acho que vocês têm que montar um projeto estratégico, vocês têm que criar um laboratório de inovação, vocês têm que se capacitar, vocês têm que ser um dos primeiros sindicatos do Brasil, uma das primeiras federações, para acordar para isso, mostrar o case. Quando os caras verem o que vocês estão fazendo, vem todo mundo atrás de vocês. Se vocês não fizerem isso, o que vai acontecer? Alguém vai fazer, a categoria vai começar a fazer, e vocês vão ficar que nem aquele cooperativa, pô, teve um maluco que fez uma palestra lá, eu não acreditei, e agora estou aqui. Eu não estou falando que a minha teoria é a teoria, eu não sou dono da verdade, até porque eu já aprendi muito que muita coisa eu mudei, né? Agora eu acho que se vocês não gostaram dessa teoria, não acharam que isso é uma boa teoria, procurem uma melhor, uma explicação melhor, mas tem uma explicação para tomar as decisões. Não fiquem achando que vocês, é aquela coisa, eu não quero saber se eu estou com febre, então você esquece o termômetro, você quebra o termômetro, aí eu não estou com febre, por quê? Só que a febre não se resolve quebrando o termômetro. A febre é independente do termômetro. O termômetro é apenas um medidor da febre. Então não adianta botar a cabeça para dentro do buraco, esconder a cabeça debaixo do travesseiro, para achar que esse movimento não vai chegar no sindicato de vocês. Porque vocês vão quebrar o termômetro e a febre vai continuar. Quero agradecer muito a presença de vocês. Quero agora fazer o sorteio do livro. Vamos lá, Cauê. Eu quero mostrar para vocês uma coisa que é o formigueiro em ação. Olha o que é isso aqui. Isso aqui, na época é pena que está com pouco, mas na época das manifestações, isso aqui é o movimento das formigas ao vivo hoje. Vocês imaginam se vocês tivessem hoje uma tela na frente do sindicato, vendo o humor da categoria e quais são as preocupações da categoria, hoje, agora, a essa hora. Isso é ao vivo, não estou falando isso aqui é do semana passada, é agora. Se acontecer um problema em algum lugar da categoria e eu começar a entrar na internet e comentar, automaticamente isso vai ser alterado.
e você vai saber que está uma crise acontecendo. Isso nas manifestações e aumentando e diminuindo, saúde, educação, não sei o quê. Então você tem um dado na hora do que está acontecendo hoje em relação a isso. O que é isso? Algoritmo, formiga, rastro. Causa Brasil, o nome desse site. Para fechar, vocês vão me perguntar, vai ter manifestação na Copa? Eu vou dizer para vocês, sabe quem sabe se vai ter manifestação na Copa? O Google já sabe. Se alguém chegar no Google e começar a ver as pesquisas e comparar com as pesquisas das outras manifestações e começar a fazer um levantamento de tudo, só o Google vai poder dizer se vai ter manifestação. Hoje saiu no Valor uma pesquisa dizendo, provavelmente não vai ter manifestação. Aí eu penso, esses caras da pesquisa não estão perguntando para os caras que estão na rede social. É uma coisa completamente compatível. A única pessoa que pode dizer se vai ter manifestação é o Google. Eles fizeram um acompanhamento de pandemia nos Estados Unidos, que foi o seguinte, o acompanhamento de pandemia foi o seguinte, as pessoas foram pesquisando os sintomas e eles foram acompanhando a evolução da pandemia pelas buscas que as pessoas foram fazendo no site. E eles foram vendo para onde que estava indo a pandemia por causa das buscas, algoritmo. Então isso aqui é um dado fundamental. Hoje vocês vão dizer, eu vou fazer uma pesquisa, eu vou na base, saber o que a minha categoria acha, não sei o que, para lançar um boletim daqui a um mês. Agora, nesse momento, você já está respondendo o que está acontecendo. Isso é uma liderança digital algorítmica. Bom, gente, muito obrigado. O livro! Como é que vai ser?